neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tenho luz. Toda a escuridão da noite hoje está, tenho luz no coração, vivo agora a luz de Ruth no arrebol, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Tenho luz sobre a adoção, gemendo pela adoção, porque conhece o que ela significa.
Ouvintes, o profeta São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 22, 23, escreve o que citamos na abertura de mais essa programação que promove fé no Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por que gemer? Por esta adoção. Tendo luz sobre o assunto, sobre o que é a adoção, todos gemerão por esta adoção. A criação sabe o que significa esta adoção. Quando você viajar na estrada e que tiver que parar quase o seu carro atrás de um caminhão carregado de boi, você olha os olhares daqueles bois. Naquele olhar, você vai encontrar essa mensagem. Estamos gemendo pela adoção dos filhos de Deus, porque tudo isto acabará. Não seremos mortos mais desta maneira. Não teremos que viajar de uma maneira tão impiedosa assim, para morrermos depois e alimentarmos os homens pecadores. E assim por diante. Você tem muitas mensagens na natureza. Cada árvore que cai, ela está dizendo: eu voltarei no Éden. O Éden será restaurado novamente. E o ruído da sua queda é um gemido pelo dia da adoção. Isto porque a adoção é perfilhamento, o que quer dizer receber legalmente como filho, adotar legalmente. Na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, nós podemos tomar conhecimento disto. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Parece que é uma coisa que já recebemos quando Jesus veio à terra e morreu no Calvário e desceu no Pentecostes. Mas cada indivíduo tem que receber a experiência individualmente. E nós já temos o suficiente do natural para explicarmos o espiritual sobre a adoção. Mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo cuidou dos negócios do Pai e depois foi adotado, foi recebido como filho amado lá no Monte da Transfiguração. Porque quando um filho era criado, conforme a lei, sob tutores e curadores, mestres, e ele então demonstrava ser um homem interessado pelos negócios do Pai, obediente, honesto, que honrava o nome do Pai, então ele era vestido de branco e recebia a adoção publicamente. Não eram esses aleivosos chamados filhos de papai, que vivem aí pondo as coisas de cabeça para baixo e recebendo todo o apoio de seus pais. Não era assim. A coisa era totalmente diferente. Mesmo sendo filhos, não diferiam coisa alguma dos servos. Mas tinha uma coisa: tinha que nascer filho, ser herdeiro. E o que diferia era justamente o ensinamento. O filho recebia um ensinamento como filho, e era provado como filho. Ensinamento que o servo não recebia, e prova que o servo não recebia. A prova do servo era uma, a prova do filho era outra. O ensinamento do servo era um,
o ensinamento do Filho era outro. Isso é que difere hoje. O ensinamento que os grupos religiosos recebem é um, mas o ensinamento que a noiva de Jesus Cristo recebe é outro. Isto é certo? E estamos num tempo em que devemos manifestar que de fato estamos sob o grande Mestre, o Espírito Santo da Graça. Então vemos aqui em primeiro lugar, ensinados como filhos. O ensinamento para filhos é um ensinamento especial. Em Malaquias 4, capítulo 6, está a promessa que Elias viria para converter o coração dos filhos ao coração dos pais. Notem bem, o coração dos filhos, isto é, os nossos corações, à fé apostólica, ao batismo apostólico, a todos os rudimentos, ao abecedário, mas também à grande expressão, à álgebra, etc. Todo o segredo dos 7 selos, a revelação do Apocalipse. Aqueles que estão sob a chuva de ensinamento do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, não são apenas unicistas batizados em nome de Jesus Cristo, mas eles têm um progresso, um seguimento para a adoção. Eles têm a revelação dos selos, eles têm a revelação das 7 eras, eles têm a revelação de todo o Apocalipse, mas isto é um ensinamento que não é para bastardos, mas sim para filhos. Isso é um azeite que não é para virgens nécias, mas sim para prudentes. Ensinamento para os filhos. Há vários mensageiros de Deus para o mundo hoje. Billy Graham é um deles. Mas se você nota, a mensagem de Billy Graham esvazia apenas. Ela esvazia a casa e varre a casa. A sua mensagem mostra ao pecador que ele está perdido, e às vezes ele vai ao altar chorando, e você diz que grande pregador. É um dos maiores pregadores que a terra já teve, Billy Graham. Mas ele mesmo reconhece que sua mensagem apenas esvazia o pecador, porque daqui 1 ano ele volta, não encontra nem 30 daqueles 30 mil que foram à frente, atendendo o seu apelo. E o último estado deles é pior do que o primeiro. Por isso, assolação e abominação está no lugar em que não deve estar. Isto é exemplificado, é tipificado pela mesquita de Omar que está no lugar do templo em Jerusalém. Abominação, assolação para os judeus é aquilo, mas para nós os gentios é assolação, abominação, a imoralidade, a profanação do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas note, a mensagem do anjo de Deus, Billy Graham, não é para a noiva, porque ela é uma mensagem que somente esvazia, não preenche. Porém, a mensagem de Elias, esta que nós vos anunciamos, esta causa os 2 resultados. Ela esvazia a casa, limpa e adorna a casa, e enche a casa, preenche a casa, porque o Espírito Santo está na mensagem, é na revelação dos selos do Apocalipse, é na revelação da semente da serpente, na revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, na revelação do lugar certo da mulher, e assim inúmeras coisas que o mundo religioso não pode compreender, não pode receber. Como Jesus disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas habita convosco. Vós o conheceis porque habita convosco, era o próprio Jesus Cristo. E estará em vós, é o Espírito Santo não como terceira pessoa, mas o mesmo Espírito de verdade que habitava com eles em Jesus Cristo estaria neles. Então é a pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo formando um corpo, e esse corpo conhece o que é adoção, e por isso geme por ela, trabalha por ela, está firme por ela, dá sua vida por ela. Há um mensageiro cuja mensagem esvazia e preenche.
Elias ensinando os filhos, bem entendido, os filhos, para logo receberem a adoção, serem revestidos com um batismo especial para a noiva, para que ela possa ir no rapto. Isso é que a revelação dos 7 trovões trará. Dizer que precisa da revelação dos 7 trovões para o rapto é o mesmo que dizer precisa-se de um grande estrondo, um batismo especial para subir no rapto. É isto que quer dizer. Mas esses filhos são provados também. Por isso São Pedro disse, em sua primeira carta, capítulo 1, versos 5 ao 7, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vejam, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, por várias provas, por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que passa pelo cadinho, pelo fogo, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse é um dos segredos da revelação do Apocalipse. Regozijo na prova, regozijo na tribulação, e eles saíram regozijando-se por haverem sido dignos de padecerem afrontas, chicotadas, cadeias, por amor do nome de Jesus Cristo. Nunca ninguém foi preso, foi morto pelo nome Trindade, mas todos eles que foram açoitados, presos e mortos, Jesus disse, muitos vos matarão, levarão presos, vos açoitarão, por causa do meu nome. Oh, que tremenda revelação! Mas os filhos percebem isto em tempo e voltam para estas verdades. Saem dessas bolotas dos porcos, dos credos e dogmas que torceram estas verdades, desejando ali comer alguma coisa que alimente, mas não encontra naquilo. Esse é seu estado, filha. Esse é seu estado, filho. Mas aqui está o seu alimento de filho. Quantos jornaleiros na casa de meu pai têm alimento, e eu aqui padecendo fome, miséria, buscando daqui para ali uma interpretação aqui, outra acolá. O fulano de tal diz isto, o ciclano diz aquilo. Mas aqui está o assim diz o Senhor. A adoção dá poder para o corpo de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, através do qual Ele, o corpo, formado de filhos, provados e aprovados, fará as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço. O corpo de Jesus chamou a Lázaro da sepultura, a mesma voz, o mesmo coração, o mesmo corpo, a mesma voz, o mesmo trovão que chamou a Lázaro da sepultura, chamará aqueles que estão aguardando na sexta dimensão, aqueles que estão aguardando pela perfeição dos santos. É o Espírito Santo encarnando Cristo no seu corpo, nesse corpo que é formado de filhos aprovados. Isso é adoção, é a pedra de coroa, é o Espírito Santo encarnando Jesus Cristo em seu corpo. Quando braços que estão faltando no corpo virão para o seu lugar, olhos que estão faltando aparecerão naquele lugar. Pessoas que estão aí faltando uma perna, pela palavra falada, aquela perna voltará perfeita no seu lugar. Serão todos restaurados pela palavra de Elias. Poder sobre a natureza. Essa adoção trará poder sobre o pecado, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a própria morte. Oh, este corpo falará em nome do Pai. Este corpo falará e não precisará pedir.
Enquanto ele estava sob mestre tutor, ele tinha que pedir papai, aba, pai, papai. Mas logo que ficou herdeiro, assim que recebeu a adoção, ele não tinha que pedir, ele falava em nome do Pai. Ele falará em nome do Pai, não orarão mais, não pedirão como Josué não pediu. Disse: sol, para-te agora. É a palavra falada. Não pedirão, mas apenas falarão a palavra no lugar do Pai. É tempo dos filhos voltarem, deixarem as bolotas, os credos, os dogmas de grupos diversos, comendo bolotas de porcos. Mas por que esse corpo gêmico junto com a criação? Porque sabe o que significa esta adoção. Me lembro do então irmão diácono, saudoso irmão diácono Juca, quando terminamos de estudar as 7 eras da igreja pela primeira vez, ali debaixo de umas mangueiras, no fundo de uma chácara, ele nos abraçou e disse, depois de seus 40 anos de fé denominacional, ele disse: agora podemos cantar, ó com cego andei e perdido vaguei. Eu andei desviado no mundo, as riquezas que tinha eu gastei, os dons espirituais eu gastei mal para levantar dinheiro, fazer comércio, etc. Não. E os bens que Deus tinha me dado, no pecado, no mundo esbanjei, mas eu voltei para Jesus, Ele me perdoou. Eu andei desviado no mundo, as riquezas que tinha eu gastei, e meus bens que Deus tinha me dado, no pecado, no mundo estrangeiro. Eu voltei pra Jesus, Ele me perdoou. Jeová é bom Pai, Ele me esperou. Colocou em meu dedo brilhante, com Espírito Santo Ele me batizou. Quando um dia eu estava com fome, empregado, que dor eu sentia, de angústia, comendo as migalhas das comidas que os porcos comiam. Eu voltei pra Jesus, Ele me perdoou. Jeová é bom Pai, Ele me esperou. É tempo de voltar na fé. Elias viria e restauraria todas as coisas, convertendo os nossos corações à fé apostólica, à fé dos pais. Você crê? Estamos chegando na hora, agora mesmo. Você põe a sua própria palavra ante Deus, e Deus ante sua palavra. Você se coloca a si mesmo ante a palavra do Senhor, se coloque dentro da palavra e veja a Bíblia com seu nome ali dentro. Oh, como isto dá poder! Deus te abençoe agora, te cure, te abençoe, te liberte, te batize com esse batismo do Espírito Santo. Fé genuína na palavra de Deus. Salte, louve, grite louvores a Deus. Voltando para a casa do Pai, o filho voltava triste, mas logo teve que haver festa, teve que haver alegria. Vamos voltando para a fé apostólica, voltando, porque é assim então que poderemos ter a fé para o rapto. Deus os abençoe nesta fé. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor cure a criança enferma, o pai de família doente, a mãe que está precisando de saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem, ó pródigo, vem sentar já.
But not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together, when we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. Hallelujah! The first 10,000 years. Give us the right chord. Let's sing it again. Don't you love that? Just sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called His bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together now. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance about the Lamb. Hallelujah! Oh, we'll have one grand homecoming week, the first 10,000 years. That heroism is seldom ever compared and never exceeded. For oh, that was a little thing. Aquele heroísmo raramente comparado e nunca superado
Mas, aquilo foi uma coisinha. So one of the days when Adam's fallen race was back into the corner, they sent prophets and laws. Um dia, quando a raça caída de Adão foi colocada em um canto, eles tinham leis. And they had refused them. And the devil, sin and sickness, had backed Adam's race into the corner. E eles as havia recusado, e o diabo, pecado, enfermidade, havia colocado a raça de Adão em um canto. And there was one stepped out of heaven, said, I'll go to the earth. E ali houve um que saiu do céu e disse: eu irei até a terra. For God so loved the world, His love constrained Him to do something. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor o constrangeu a fazer algo. It rejected a Savior who came to the earth and found the thickest of the spears, which was death, and plunged Himself into it. Ele projetou um Salvador, o qual veio à terra, encontrou as mais grossas lanças, que era a morte, e mergulhou naquilo. And on the day that He ascended up, and He sent back the Holy Ghost and said to His church, E no dia em que ele ascendeu ao alto, e ele enviou de volta o Espírito Santo, e disse para a sua igreja: take this and fight the best that you can. tome isto e lute da melhor maneira que você puder. Boa noite com Jesus, amém? Vamos cantar o hino 217, Terra Feliz. 217, Terra Feliz. Amém? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristeza e nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir.
nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Amém, graças a Deus. 259. No céu não entra pecado. Fadiga, tristeza e nem dor. Amém? 259. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não há onde passar, sepulcros jamais são erguidos, lá os mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados
terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. É de empolgar, né? Audiência. Nós cremos que Deus vai recompensar a todos, um por um. Um por um. Cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado, não é? Bem anunciado. 1 Coríntios 3, 16, 17. Vamos lá. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Simplesmente é santo. A palavra falou, acabou, né? Senhor Jesus, colocamos essa escritura diante do Senhor e a mensagem que vamos acompanhar através da literatura, crendo que é Deus falando conosco, com essa multidão, Deus, que através deste meio não impede, não é impedida de ver, de ouvir a palavra do Senhor. Templos fechados e a praga ruindo, o anjo da morte entrando nos lares, mas, ó Deus, lembrando lá de Israel, aquele que expôs o sangue nos umbrais, não sofreu essa experiência terrível. Isso não quer dizer que nós estejamos livres de sermos atacados pelo inimigo, pelos vírus, porque Jesus orou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele disse: neste mundo tereis aflições. E para isso nós temos Isaías 53. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, agradecemos por essa noite, pela graça do Senhor Jesus Cristo, está sobre cada irmão, cada irmã, cada criança, ó Pai. Isso é muito bom, muito bom. A graça é melhor do que a vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Mas se eu for me prender nesses dois versículos aqui, a gente acaba não fazendo aquele estudo. Mas não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora preste atenção, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, só esse toquezinho. Quem gostaria de destruir o templo de Deus? Isso se refere ao seu próprio corpo, através de vícios e coisas, e
destruir a outros, destruir nomes, etc, etc. Isso aí dá para meditar a noite toda, não? Deus abençoe. Mas vamos aqui com o irmão Branham, na mensagem O Rei Rejeitado. O Rei Rejeitado, a partir do parágrafo 121. Aqui nós temos porções que nos alimentam. 121. Não sei como serão meus dias. Ninguém sabe. Eu não sei. Você não sabe. Nós não sabemos. O profeta está dizendo: eu não sei como serão meus dias. Ninguém sabe. Por isso que não devemos empatar nosso tempo com coisas fúteis. Paulo disse, remindo o tempo. Remindo o tempo, aproveitando, bem aproveitado, bem exercido o dia. Ninguém sabe. Outro dia, de manhãzinha, eu estava deitado em minha cama. Havia adormecido e sonhei que José estava enfermo e que eu havia apanhado no colo para orar por ele. E quando acordei, eu estava muito transtornado. Eu disse, pois talvez José vai ficar enfermo. José é o filho do irmão Branham. Agora, que ele diz, e vi passando diante de mim uma pequena sombra escura de cor, um tanto acastanhada. E parecia que era eu. Eu quero voltar aqui. Em tempo, ele, quando falou assim, não sei como serão meus dias, e foi em 1960. Ele partiu em 65, daí 5 anos. E vi passando diante de mim uma pequena sombra escura de cor um tanto acastanhada, e parecia que era eu. E eu a observei, e atrás vinha alguém de branco, e era ele com letra maiúscula. Ele, você sabe quem, não? Vestido de branco. Eu olhei para minha esposa para ver se ela estava acordada, para que eu pudesse mostrar a ela, para que ela pudesse ver a visão. Porém, ela estava dormindo. Eu disse, perdoa-me, Senhor. Porém, tal tem sido a minha vida. Tu tens tido que me impelir a tudo que tenho feito. Cada vez que algo sucedia, eu pensava que eras tu fazendo isso. E reconheço que era Satanás tentando me manter afastado disso. E reconheço que era Satanás tentando me manter afastado disso. Eu disse,
Se pudesses somente me guiar, e enquanto olhava eu via a mais bela face que já vi num homem. Ele estava na minha frente, olhando para trás. Ele levantou sua mão e pegou a minha e começou a se mover nesta direção. A visão me deixou. No domingo passado, de manhã, eu havia acordado cedo. Isso foi no sábado, esta visão. Sempre me preocupei. Sempre pensei sobre o morrer. Ele está dizendo que sempre pensou sobre o morrer. Isso eu estando com 50, o meu tempo não achava que tivesse muito tempo. De fato, ele foi daí 5 anos. E queria saber que eu seria, nessa teofania, corpo celestial. Um corpo celestial. Ele queria saber como seria. Será que eu veria os meus preciosos amigos e diria, uma pequena névoa branca passando, e diria, lá vai o irmão Neville. Ele não poderia dizer, olá, irmão Brana. E quando Jesus viesse, então eu seria homem novamente, voltaria daquela dimensão. Eu frequentemente pensava assim. Eu estava sonhando que estava no oeste e eu estava passando por um pequeno campo de Artemísia e minha esposa estava comigo e tínhamos pescado trutas. E parei e abri a porteira. E os céus estavam tão lindos, eles não pareciam como são sobre o vale aqui. Eles eram azuis e com lindas nuvens brancas. E eu disse para a esposa, nós deveríamos ter vindo para cá há muito tempo atrás, querida. Ela disse, por causa das crianças nós deveríamos ter vindo, Billy. Eu disse, isso é, e acordei. Bom, ele está falando para chegar a esclarecer o que ele pensava que seria. Não eram pessoas. Pensei, tenho sonhado muito, ou sonhado tanto, por que será? E olhei e ela estava deitada ao meu lado. E me ergui sobre o meu travesseiro, como muitos de vocês já fizeram, coloquei a cabeça na cabeceira da cama e coloquei as mãos de trás de mim. Eu fui dirigido a ler essa experiência do irmão Brana. E eu estava deitado aí deste modo. E eu disse, bem, eu só queria saber como será do outro lado. Isso aí mexe com todo mundo que está ouvindo. Eu queria saber como será do outro lado. Eu queria saber como será do outro lado. Já estou com 50 e ainda não fiz nada. Irmão Brana, disse que não tinha feito nada.
Se eu pelo menos pudesse fazer algo para ajudar o Senhor, pois sei que não serei imortal. Metade do meu tempo já se foi, pelo menos, ou mais do que a metade. Se eu chegar a viver o tanto quanto o meu povo, ainda assim metade do meu tempo já se foi. E olhei em volta de mim, sempre curioso para saber como é do outro lado. E eu estava deitado ali, já para me levantar. Eram mais ou menos 7 horas. Eu disse: creio que irei até a igreja esta manhã. Se eu estiver rouco, eu gostaria de ouvir o irmão Neville pregar. Deste modo eu disse: você está acordada, querida? E ela estava dormindo profundamente. Sempre dormindo, né, irmã Meda? E não quero que vocês deixem isto passar despercebido. O que, irmão Bruno? Vamos prestar atenção. E eu não quero que vocês deixem isto passar despercebido. Isto me mudou. Você vê, depois de 50 anos, quantos anos pregando daquela maneira tremenda, curando o povo, e agora ele chega e diz: isto me mudou. Me mudou. A gente tem essa experiência. Isto me mudou. Mudou depois de pregar tanto tempo? Mudou. O que foi que te mudou? Foi as visões? Ele disse que não é para passar despercebido. Isto me mudou. Não tem jeito de eu ser o mesmo irmão Branham que antes era. Agora é com cada um. É com cada um que está ouvindo. Cada. Não tem jeito de eu ser o mesmo irmão Branham que antes era. Então, aqui, finalizando aqui esse pensamento que ele não quer que passe despercebido, diz: você pode mudar. Depois de 50 anos de crente. Isso me mudou. Não passe por despercebido. Você viu a mudança em você? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Que mudança em mim fez o bom Jesus. Não tem jeito de eu ser o mesmo irmão Branham que antes era. Ora, mas o que ele era antes? Um pregador cheio da graça, orando pelo povo, ressuscitando mortos, cego enxergando, aleijado andando. E agora chega a estas alturas e diz: não tem jeito de eu ser o mesmo irmão Branham que antes era. Bom, você quer um espelho disso? Não pode fugir da realidade. É a estatura do varão perfeito, que pode ser fabricada mecanicamente, mas não se trata disso. Se trata de uma mudança. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de tratamento, mudança no sentido geral. Mas há quanto tempo eu sou pregador?
Não posso deixar isso passar por despercebido. Isto me mudou. Agora você vai ter essa experiência também. Não tem jeito de eu ser o mesmo irmão Branham que antes era. Agora você fala seu nome. Não sugestionado, não sugestionada. E olhei e ouvi algo que continuava dizendo: você está apenas começando. Que maravilha! Você está apenas começando. Eu estou apenas começando. Você olha para si mesmo. Eu estou apenas começando. Uma nova criatura. Prossiga na batalha. Isso a voz estava dizendo para eles. Prossiga na batalha. É o que ele está dizendo nesta hora. Prossiga na batalha. Continue só prosseguindo. Ele estava ouvindo essa voz. E nós estamos ouvindo essa voz. Eu estou ouvindo esta voz. Prossiga na batalha. Continue só prosseguindo. Dá vontade de ficar isso aqui, passar para a Bíblia e ir lá buscar o Velho Testamento, buscar Moisés, Josué, Davi. Prossiga na batalha, prossiga na batalha. Tão desvalido de finanças, essa voz me acompanhou. Prossiga na batalha. Que experiência, meu Deus. E como isso envergonha a gente. Sacudi a minha cabeça um instante. Pensei, bem, talvez eu apenas esteja pensando deste modo. Pensando? Deus já me deu a graça de ter uma aparição tremenda. Mas não tem como falhar. Não tem como confundir. Bem, talvez eu apenas esteja pensando deste modo. Você sabe, uma pessoa pode ter imaginações. Isso. E pode então fazer disso visões. Mas aqui não. Quando é uma aparição realmente, não tem confusão. E eu disse, talvez eu apenas imaginei isso. Aquilo disse, a voz disse, prossiga na batalha. Ele tinha 5 anos para batalhar. Seu Gonçalves. 85, agora em abril. Seu Gonçalves, se você ao menos soubesse o que está no final. Quem sabe? Prossiga na batalha. Continue. Vamos. Não pare.
Olhe para frente. Eu disse, quem sabe eu disse isso? E coloquei meus lábios entre meus dentes, e coloquei a mão sobre minha boca, e eis que aquilo veio novamente, disse, continue prosseguindo. Oh, irmãos e irmãs, crianças, jovens, continue prosseguindo. Continue prosseguindo, companheiros, pastores, evangelistas, obreiros, diáconos. Você que canta, você que varre, que limpa, você que tem essa devoção para com seu esposo, você que tem a devoção com essa esposa, com este filho, com esta filha, ouça isto. Coloquei a minha mão na boca, e eis que aquilo veio novamente e disse, continue prosseguindo. Se você ao menos soubesse o que está no final do caminho, a voz disse, se você ao menos soubesse o que está no final do caminho, com exclamação. Mas aí o Espírito tem que endereçar para você, meu irmão, minha irmã. Se você ao menos soubesse o que está no final do caminho, o que é isso? Deixa lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ao final do caminho. Mas nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Se você ao menos soubesse o que está no final do caminho. E parecia que eu podia ouvir Gramsci ou alguém que cantava aquela canção deste modo. Cantam aqui em Mãe e todos vocês. Ando saudoso e triste e desejo ver a Jesus. Eu gostaria de ouvir aquelas doces ou aqueles doces sinos do relógio tocar. Iluminaria minha vereda e desvaneceria todo temor. Senhor, deixa-me ver além da cortina do tempo. Vocês já ouviram cantar aqui na igreja? É um hino. E ouvi algo dizer. Você gostaria de ver mais além da cortina? Ah, que perguntinha boa, hein? Nós vamos ver com ele. Você gostaria de ver mais além da cortina? Eu disse, isso me ajudaria muito. Oh, Senhor, isso me ajudaria muito. E olhei, e no instante, num suspiro, eu tinha chegado num pequeno lugar que estava inclinado. Olhei para trás e lá estava eu deitado na cama. E eu disse, isto é uma coisa estranha. Agora queria que vocês não repetissem isto. Isto é diante da minha igreja. Ainda bem que essa é a igreja dele.
essa multidão, você está na igreja dele. Ou das minhas ovelhas, somos ovelhas dele, que estou pastoreando. Ele está pastoreando multidão no mundo todo. Se foi eu estava neste corpo ou fora do corpo, se foi uma transladação, não foi como nenhuma visão que já tive. Eu podia olhar lá e eu podia olhar cá. E quando cheguei a esse pequeno lugar, eu nunca vi tantas pessoas virem correndo, clamando: ó nosso precioso irmão! Ó nosso precioso irmão! Você quer ir para lá? Você quer ir para esse lugar? Não pare, continue na batalha. E olhei, e mulheres jovens, talvez com uns 20 e poucos anos, 18 a 20, elas me abraçavam e clamavam: nosso precioso irmão. Eis que vieram moços no esplendor da jovem masculinidade, e seus olhos brilhavam e pareciam estrelas numa noite escura. Que beleza! Você quer ir para lá? Continue na batalha, prossegue na batalha. Seus dentes tão brancos como pérola, e clamavam, e me abraçavam, e clamavam: ó nosso precioso irmão. E parei, e olhei, e eu estava jovem. Eu estava jovem. Oh, meu Deus, olha aqui, olha aqui. Eu estava jovem. Olhei para trás, para o meu velho corpo deitado lá, com minhas mãos detrás da minha cabeça. Eu disse: não entendo isto. Não posso entender. Quem pode? Você queria ver além da cortina? Então continue. E estas jovens me abraçavam. Agora eu compreendo que esta é uma audiência mista, e digo isto com a doçura e a brandura do Espírito. Os homens não podem abraçar as mulheres sem sensação humana. Mas lá não havia isso. Não havia nem ontem, nem amanhã. Não havia nem ontem, nem amanhã. Glória a Deus. Ai, Jesus. Tem que despertar o relógio, tem que estudar, tem que trabalhar. Estou cansado. Oh, que caminha gostosa, mas tem que levantar. Não tem nem ontem, nem amanhã. Não se cansavam, estavam... reticência. Nunca vi mulheres tão belas em toda a minha vida. Elas tinham o cabelo comprido até a cintura, saias longas até os pés. E elas me abraçavam. Não era um abraço como até mesmo minha própria irmã sentada aí me abraçaria. Elas não me... Deixa eu passar aqui. Elas não me beijavam. E eu não as beijava. Era algo que eu não tenho o vocabulário. Não tenho as palavras para dizer perfeição. Perfeição. Ah, você quer perfeição? Vai buscar aqui na terra? Não, é lá, é lá. Essa perfeição aqui é relativa. É por representação. Ele mostrou isso, que é por representação. Não se aproximaria disso, majestoso, nem mesmo se aproximaria disso de modo algum.
Era algo que eu nunca, você simplesmente teria que estar ali. Você quer estar ali? Então continue a batalha. Continue a batalha. Olhe para frente. Aleluia. E eis que veio Hope, primeira esposa dele. Ela foi minha primeira esposa. Ela correu e não disse meu marido. Ela disse meu precioso irmão. E quando ela me abraçou, havia uma outra mulher ali de pé que me abraçou. Então Hope abraçou esta mulher e cada uma. E eu pensei, isto tem que ser algo diferente. É diferente. Você não queria ver além da cortina do templo, irmão? Está vendo? Não pode ser. Há algo. Pensei, desejaria eu chegar a voltar para aquela velha carcaça novamente? Você quer voltar? Ele chamou Hope quando ela morreu. Ela veio. Falou, não, querido, você prega isto, você não sabe o que você prega. O que é isso? Outro lugar, é muito melhor do que o que você prega. Olhei em volta de mim, então, pensei, o que é isto? E olhei muito bem. E eu disse, eu não consigo entender isto. Mas Hope parecia ser como uma convidada de honra. Aleluia. Ela não era diferente, mas era justamente como uma convidada de honra naquela glória. Irmã, esposa de pastor que sofre, você lá será uma convidada de honra. Pastores, aos tantos que estão nos ouvindo, esposas, vocês serão convidadas de honra. E ouvi uma voz então que falou comigo, que estava no quarto, disse, foi isto que você pregou, que o Espírito Santo era. Isto é amor perfeito. Amor perfeito não tem contenda, não tem amargura. Lá não existe amargura. E nada pode entrar aqui sem ele, sem esse amor perfeito, a voz falando. Eu estou mais convicto do que nunca em minha vida, de que se necessita do amor perfeito para entrar ali. Não havia ciúme, não havia cansaço, não havia morte, a enfermidade nunca poderia entrar ali, a mortalidade nunca poderia envelhecer a pessoa. Eles não podiam chorar. Era um só regozijo. Um só regozijo. Você quer isto? Continue na batalha. Continue, prossiga. Vá em frente. Meu precioso irmão. E me levaram e me colocaram num enorme lugar elevado. Pensei, não estou sonhando. Estou olhando para o meu corpo deitado aqui embaixo na cama. E me colocaram ali em cima e eu disse, eu não deveria sentar aqui em cima. Eu não deveria. E eis que vieram mulheres e homens de ambos os lados, bem na flor da idade, clamando,
E uma mulher estava ali de pé, e ela clamou: ó, meu precioso irmão, ó, estamos tão felizes em vê-lo aqui. Eu disse: não entendo isto. Você quer ir para lá? Continue a batalha. Continue, minha irmã. Continue, meu irmão. Não desanime. Lance fora essa frustração, essa depressão. Então aquela voz que estava falando acima de mim disse: sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o povo deles. E eu disse: sim, lembro-me disso nas Escrituras. Disse: bem, isto será quando você se reunir com o seu povo. Eu disse: então eles serão reais e poderei senti-los. Oh, sim, não é uma nuvenzinha. Ô, irmão Neville, não. Eu disse: mas há milhares, ou há milhões. Não há tantos Branas assim. E aquela voz disse: eles não são Branas, eles são os seus convertidos. Ah, nós somos os seus convertidos. Você, nós somos seus convertidos. Aleluia. Esses são os que você guiou ao Senhor. Guie através da mensagem, siga em frente. E disse: algumas daquelas mulheres ali, que você acha serem tão belas, tinham mais de 90 anos de idade, quando você... colou a folha aqui. Quando você as guiou ao Senhor, não é de se admirar que elas estejam clamando: nosso precioso irmão. E clamaram, todos de uma vez disseram: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Ah, sim. Por isso que tem gente demais que agradece um ministério, que agradece um mensageiro, que agradece esses mensageiros, que agradece. Se não for a ele, vocês não teriam conhecido isto aqui que vocês estão ouvindo. Olhei por ali e pensei: ora, não entendo. Eu também não, irmão Brana. Eu disse: onde está Jesus? Desejo tanto vê-lo. Eles disseram: agora ele está um pouquinho mais alto, bem naquela direção. Disseram: algum dia ele virá a você. Está vendo? Disseram: você foi enviado para ser um líder. Foi enviado para ser um líder. Não tente ser líder. Tem que ser enviado para ser um líder. E Deus virá. E quando Ele vier, Ele o julgará conforme o que você lhes ensinou primeiro. E eles entram, se eles entram ou não. Nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. Eu disse: estou tão feliz. E Paulo, ele tem que estar nesta posição? Pedro tem que estar nesta posição? Sim. Eu disse: então eu preguei toda a palavra que eles pregaram. Eu nunca divergi dela de um lado a outro. Onde eles batizaram no nome de Jesus Cristo, graças a Deus você foi batizado. Eu também batizei. Onde ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. E aquelas pessoas clamaram e disseram:
Nós sabemos disso e sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra, de volta à terra. Disseram, Jesus virá e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. E então, se você for aceito nesse tempo, o que você será? O que você será, claro. Né? E disseram, então você nos apacentará, nos apresentará a Ele. Isso que é o certo. Como seus troféus do seu ministério. Ministério que tem troféu. Ministério que tem troféu. Vou terminar, irmãos. Disseram, vocês nos guiará a Ele. E todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. Sabe que vai ser aqui na terra, não é? Purificada. Sem cemitério, sem nada disso. Eu disse, eu tenho que retornar agora? Sim. Mas continue pressionando, continue a batalha. Continue batalhando, segue em frente. Segue em frente, minha irmã, meu irmão. Dá glória a Deus. Eu olhei e podia ver as pessoas até perder de vista. Ainda estavam vindo, querendo me abraçar, clamando. Nosso precioso irmão. Aleluia. Esse pastorzinho de 5 ovelhas aí, você vai ter quem vai querer te abraçar também, viu? Nesse instante uma voz disse, tudo que você sempre amou, e tudo que sempre amou você, Deus os deu a você, aqui, assim, tudo que você sempre amou, e tudo que sempre amou você. Isso é bom amar um mensageiro. Deus os deu a você aqui. E olhei, e eis que veio o meu velho cachorro chegando. Isso é forte. Isso aqui é para quem tem profeta. Quem não tem profeta, tropeça mesmo. Quebra o nariz. E eis que veio o meu velho cachorro chegando. Eis que veio o meu cavalo e colocou sua cabeça sobre o meu ombro e relinchou. E glória a Deus. Disse, tudo que você sempre amou e tudo que sempre amou você, Deus os deu em sua mão através do seu ministério. Continue a batalha. E senti-me afastar daquele lindo lugar. E olhei em volta de mim e eu disse, você está acordada, querida? Ela ainda estava dormindo. E pensei, ó Deus, ajuda-me, ó Deus. Agora pensa para você. Faz dessa a sua oração. Ó Deus. Oh, ajuda-me, Deus. Oh, Deus, me ajuda. Me ajude, ajuda a irmã, ajuda o irmão que está pedindo. Nunca me deixe comprometer uma palavra. Deixe-me permanecer exatamente nessa palavra e pregá-la. Não me importa o que aconteça, o que qualquer pessoa faça. Não me importa o que qualquer pessoa faça, quanto saúde os filhos de que surjam. Não importa. Quantos isto, aquilo e aquilo mais. Deixe-me, Senhor, prosseguir até esse lugar. Deixe-me prosseguir. Prossiga. Todo temor da morte fica para trás. Eu digo isto com minha Bíblia diante de mim. Esta manhã eu tenho um menininho ali de 4 anos de idade para ser criado.
Tenho uma menina de 9 anos de idade e uma adolescente pela qual eu estou agradecido, que tomou o caminho do Senhor. Deus, deixa-me viver para criá-los na demonstração de Deus. Além disso, o mundo todo parece clamar a mim, mulheres de 90 anos de idade, homens e todos os tipos. Se você não tivesse ido, se eu tivesse parado, eu preguei essa mensagem, se eu tivesse parado, vocês não conheceriam William Branham. Nós não estaríamos aqui. Se eu tivesse parado, nós não estaríamos aqui. E Deus, deixa-me prosseguir na batalha, Porém, se vier a morte, eu não sou mais. Seria um gozo, seria um prazer entrar, sair desta corrupção e vergonha. Ó Deus, aceito o louvor dessa multidão de mãos levantadas, em nome de Jesus Cristo. Dá glória a Deus, prossiga em nome de Jesus. Amém, amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. E então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti